E está no ar mais um Business com João Kitses. A ilegalidade só ajuda a clandestinidade. Friedman, Milton. Friedman, Milton. E Natália Rubio. A maconha não está legalizada, mas o desodorante sim. Vamos usar, pessoal. Não é pra ter sentido. E Bruno Piton. Estamos rindo. Sem palavras. Hoje o tema maravilhoso que a gente acabou de usar aqui antes de gravar, tá todo mundo louco. Mercado da maconha. Para onde vamos, para onde vai, todo mundo louco, oba. Logo após a vinheta, vai, editor. Business. O podcast que fala o que você precisa saber. Episódio começando, e aí já deixar aquele recadinho maroto e rapidamente para você compartilhar com seus amigos, dar like e colocar todas as estrelas possíveis no seu agregador de podcast, mostra pra mamãe, pro papai e pro cachorro e comenta pra gente nas nossas redes, no Facebook ou no LinkedIn, a gente tá nas duas. Fala aí o que você tá achando, dê suas sugestões e agora sim vamos começar. E antes de mais nada, inclusive, vamos deixar um disclaimer aqui. O tema hoje é maconha, assunto polêmico, o mercado da erva, como que funciona e tudo mais. Mas a gente não vai entrar no mérito de tem que ser legalizado ou não, vai descriminalizar, vai ter um monte... É bom, não é, vai ter um monte de maconheiro na rua, enfim, esse não é o propósito. A ideia aqui é mesmo falar do viés mercadológico da parada. Então, assim, por que resolvemos falar desse assunto? Por quê? Porque é polêmico, a gente gosta de polêmica? Sim. Ou não. Porque polêmica dá like. Exatamente. Somos caçadores de likes. E queremos alavancar o podcast, então vamos pra cima. João, tem uma oportunidade pra você. Um negócio aqui, ó. No ano de 2017, este mercado fez $1 bilhão nos Estados Unidos. E a estimativa é que chegue em 2020 fazendo $20 bilhões, que gere mais de 100 mil empregos. Você topa entrar nesse mercado? Assina o cheque na hora que você quiser. Inclusive, não sabe o que é cheque? Olha o nosso episódio de mês de pagamento. Que link, maravilhoso. E se isso for uma pirâmide, também olha o nosso episódio de pirâmide. Também. Nath, topa entrar no mercado? Topo. Quero. Sim. Aceito. Sim. Você troca 10 ações do Itaú pelas 10 ações da Company. Gente, eu até falo que eu tiro meu dinheiro da poupança, viu? Então, muito bem, agora que vem a reviravolta, o plot twist maravilhoso. Este é o mercado da maconha. Polêmico. Por onde andam, onde vivem. Polêmico. Só por esse fato, acho que tem um monte de gente que já ia arregar, né, de entrar no mercado. Já. É um mercado polêmico. A propósito, vamos começar aqui. Vocês deixariam de fazer negócio por ser um mercado... Digamos que amanhã legalize, tá tudo liberado no Brasil. Vocês deixariam por conta de ser, entre aspas, uma droga, ilícito, blá blá? Não, particularmente eu sou... não sou usuário, mas sou a favor da legalização da maconha. Se eu tivesse que comprar ações de uma empresa rentável na Bolsa de Valores, achasse que faz sentido, compraria numa boa, sem problema nenhum. Assim como cigarro, bebida, eu acho que não... Eu compraria, mas eu acho que eu ficaria naquelas de não sair contando pra todo mundo, sabe? Mesmo que tivesse tudo em ordem, ok? Eu acho que demora um pouco pra gente trocar um pouco essa cultura aqui no Brasil. Você falou do mercado, mas onde fora a Califórnia, Amsterdã, que a gente ouve falar muito? Esse é um mercado que agora nos Estados Unidos, praticamente os Estados Unidos inteiro já tem algum tipo de legalidade, vamos dizer assim, ou de descriminalização. Acho que Nova York foi o último estado que liberou. Califórnia já faz algum tempo mais e está gigantesco.
boa parte do Canadá também, Uruguai, enfim, é uma questão que já está sendo liberada pelo mundo afora. Isso sem dizer de Amsterdã, que todo mundo conhece, Portugal, e tudo mais. Espanha, Né? Canadá, Israel, tem E a América muitos do Sul países. quem? Acho que a América do Sul, Uruguai, Eu acho que é o único, né? por enquanto, E aí são diferentes modelos. No Uruguai mesmo, por exemplo, ela é liberada, mas tem uma mão mais pesada do Estado, ele fica em cima da produção e tudo mais. No Canadá é um pouquinho mais mercado aberto. Nos Estados Unidos, cada estado tem uma lei, uma regra diferente. Então a gente tem uma infinidade de modelos de legalizações. Mas acho que assim, o importante é que a gente fala sobre o mercado em si, né? do que eu olhei aqui, nenhum país é 100% livre, produz o quanto quiser, consuma o quanto quiser. Então, todos os países existe uma regra ou de consumo ou de produção máxima que o clube pode produzir ou a associação pode produzir. Então, não é um mercado desregulado em todos os países. É um mercado ainda muito regulado, mesmo nos países mais progressistas nessa questão. E aí, nessas cidades, tudo hoje já tem empresas estruturadas que, se você entra na internet, você encontra para comprar? Como que é? Hoje já tem empresas gigantes, vendedoras, produtoras e vendedoras de maconha, assim como tem no cigarro. Então, a British Tobacco, hoje tem uma empresa americana que chama AbbVie, com um market cap, um tamanho de mercado de 141 bilhões de dólares. Só para a gente ter uma noção de grandeza em comparativo, o Itaú Unibanco, por exemplo, um dos maiores bancos do Brasil, tem um market cap do tamanho do mercado dele, o tamanho da empresa, né? Não o tamanho do mercado, o tamanho da empresa é de 253 bilhões de reais. Em comparativo com essa AbbVie de 141 bilhões de dólares. Então a gente vamos desconsiderar aqui a cotação de câmbio. Mas a gente está falando de uma empresa que vale, se a gente fosse calcular o Itaú em dólares, fosse 1 para 1, que vale 1/3 do Itaú, que é a segunda maior, depende da época, empresa listada no país. Perde para a Petrobras às vezes. Ou seja, empresa gigantesca. E acho que mais um dado interessante, é uma empresa que emprega mais de 30 mil funcionários. Tem noção? Gigantesca. Eu trabalhei na empresa Suzano, Papel e Celulose Suzano, uma das maiores produtoras de celulose do mundo, empregava 10 mil funcionários. Então, assim, pra gente ter uma noção de tamanho, são empresas realmente gigantescas. E estamos falando de uma empresa do mercado super recente, né? Eu não sei exatamente a idade dessa empresa, mas eu duvido que ela tenha mais de 10 anos. Confirmamos aqui, recebi no ponto eletrônico, ela tem exatamente 5 anos de vida, ultra recente, e já está aí arrepiando no valor. E realmente, é um mercado gigantesco. A gente tem aqui, só para embasar um pouquinho mais, os dados do índice americano de ações. E aí falando de ações especificamente de empresas de maconha, ou ligadas ao mercado de maconha, né? Então, só para ter uma outra ordem de grandeza e mostrar como que é o crescimento desse mercado, no final de 2017, esse índice da Bolsa ele tinha 50 mil pontos. Agora, em 2018, no início de janeiro de 2018, ele está com mais de 105 mil pontos. Então, assim, é um crescimento de mais de 100% em menos de um ano. É monstruoso o crescimento. Só para fazer uma ressalva, para ser justo, essa empresa que eu falei, além de produtora de maconha, é um laboratório. Tem uma empresa que chama Canopy Growth Corporation, é uma empresa só de maconha. Então, ela produz para fins medicinais e fins recreativos, e ela tem um volume de empresa de 14 bi de dólar. Óbvio que muito menor que o tamanho do Itaú, esse tipo de empresa, mas é uma empresa de 3, 4 anos que vale 14 bi, e uma empresa que teve uma receita no ano passado de 54 milhões de dólares e só no primeiro tri de 2018 faturou 77 milhões de dólares, e a perspectiva só para esse ano de 2018 é de 355 milhões de dólares. Ou seja, é um crescimento
gigantesco em pouco tempo. Mas aí só, a gente está mostrando que o mercado é gigantesco, ele de fato é gigantesco, ele tem um potencial também tão gigantesco quanto. Mas é importante dizer que assim, muitos desses lugares, dessas praças, não tinha mercado nenhum, né? Ou não legalizado, não com uma informação, com base de números e tudo mais. Então é lógico que todo crescimento, se eu tenho 0 e eu vendo 1, eu cresci 100%, né? Então assim, é um mercado que, do mesmo jeito que ele tem um potencial de crescimento enorme e que apresenta números maravilhosos agora, é um número que tende a se estabilizar com o passar dos anos, então a gente precisa ficar de olho também nisso. Mas é um mercado que tende a crescer porque tem muita gente que não é usuária por fato de não ser legalizado, tem medo, então assim, eu acho que é um mercado que tem muito crescimento, ainda que se chegar num nível de maturação das atuais empresas, ele ainda tem um crescimento orgânico muito grande. Tem um Mark Whitmore, que é vice-presidente da Deloitte lá do Canadá, ele falou uma coisa que quando alguns lugares do Canadá se legalizou, na verdade foi um pouquinho antes, ele falou que no Canadá, nos lugares que estavam legalizados, 22% dos canadenses usavam maconha a fins recreativos. E que a perspectiva é que aumentasse para 39% com a legalização. Que as pessoas estariam dispostas a experimentar, mesmo sem nunca ter fumado, se fosse uma coisa legal. Então, realmente, concordo com você. De fato, é um mercado que tende a crescer. Mas é só... vamos, né, tomar cuidado com o viés do 100% de crescimento. E o mercado medicinal da maconha é muito grande. Então não vale a pena a gente considerar isso. Muitas vezes quando a gente fala na discussão de maconha, a gente fica só pensando em o estereótipo, o cara que quer fumar maconha e eu vou usar o estereótipo vagabundo, mas não é. Mas o mercado medicinal é maior do que o mercado recreativo, pelo menos nos Estados Unidos. A gente não tem dados oficiais e concretos no Brasil, mas nos Estados Unidos 60% do uso da maconha ele é medicinal. Então, esse mercado é maior que o mercado recreativo ainda. Até porque já era um mercado um pouco mais regularizado, um mercado que você já poderia comprar. Mas é um mercado bem grande de uso medicinal, né? Ok, o mercado é grande, tem potencial, tudo ótimo, tudo lindo, mas a gente tem um risco gigantesco nele, né? Ele é cheio de polêmicas, cheio de preconceitos. E aí por isso que eu fiz até a pergunta e aí, depois de saber que o mercado é sobre maconha, vocês continuariam colocando o seu dinheiro nesse mercado? Porque é justamente isso, né? Isso daí envolve uma série de questões em volta do mercado. O que vocês acham? Eu acho que é mudança de cultura mesmo. Hoje, se você chega para desde uma agência de publicidade até algum anunciante, seja internet, TV, qualquer meio hoje publicitário, eu acho que no começo, mesmo que legalizado, mesmo com empresas estruturadas, vou falar aqui do Brasil, né, que lá fora eu nunca vi publicidade disso, né, sempre muito ou é muito nichado ou é muito no boca a boca, né. Eu acho que no começo se enfrenta, assim, dessas pessoas não quererem ou vão segmentar ao máximo, sabe, igual hoje a gente tem no Facebook, interesses bancários, né, vão continuar nichando, entendeu? Eu acho que em nenhum momento esse mercado na comunicação ele vai ser um mercado tipo igual hoje é o mercado de cerveja, ele vai ficar muito mais na linha do cigarro, sabe? Então, é que eu acho que como é um mercado novo, as pessoas que têm vontade de experimentar ou que já usam e a partir da legalização tem essa possibilidade da compra, elas mesmas procuram o produto, querem saber, querem se informar e tal. Então, por exemplo, publicidade é uma coisa que eles não precisam fazer ainda, eu acho, sabe? É muito recente, o consumidor ele já tá ali, ele já quer consumir. Só que por você não é um produto que você... Você sabe a procedência, então ter uma marca, ter alguma coisa, uma construção de imagem para você poder escolher, eu vou comprar desse site ou desse, ele requer no mínimo um trabalho aí de comunicação, entendeu? Porque não é igual assim, eu acho que a gente depois a gente levantou alguns números também de cigarro, eu acho que ele vai muito na linha do cigarro, só que assim, quando eu nasci já tinham muitas marcas estabelecidas de cigarro, né? Então, assim,
a maconha, eu vou estar acompanhando essas empresas que já existem ou vão surgir. Então, assim, precisa ter um posicionamento, porque senão você vai comprar o quê? Não é igual hoje. Eu imagino que quem compra para recreação no Brasil, assim... No Brasil não, fora... Cara, você tem lá a marca que você sabe. Olha o ato falho aí, hein? Pra quem compra no Brasil. Pra quem vai na espraiada. Mas eu acho que tem que ter sim. E eu sei que são dados difíceis, tá, ouvinte? A gente tentou dar uma olhada no mercado dessas empresas fora, até pra ver, né? Pô, é e-commerce, é loja própria. É um pouco difícil, assim, você conseguir mapear isso, né? Então... É muito recente, então muitas das coisas que a gente está falando aqui também é futurologia, né? E eu acho que o mercado de maconha ele vai começar mais regulado que o próprio mercado de cigarro. Então acho que vai ser um mercado que não vai ter propaganda se liberar no Brasil, ou se pegar como que está o mercado americano e como que está o mercado uruguaio, que são os mais próximos de onde a gente está. São mercados pequenos, nichados, onde na maior parte das vezes você tem um limite de produção e um limite de consumo. Então acaba que a propaganda ela é importante, mas você se associa a clubes de maconha. Então no Uruguai acontece muito isso. Então você forma clubes de maconha e você tem direito, se eu não me engano, a 40 gramas por mês. Eu acho que é alguma coisa assim. Nos Estados Unidos é exatamente isso, 40 gramas. Não então sei no se Uruguai é o assim mesmo também. número. No Uruguai eu também tenho certeza. Então você é obrigado a se associar a um clube que produz a sua erva e você pode comprar até 40 gramas por mês. Então acaba assim, e os clubes têm um limite de associados. Então você vai se nichando com o clube do seu bairro, o clube dos seus amigos, o clube de não sei quem. Eu acho que a tendência de uma legalização maior e uma desmistificação da maconha é chegar num mercado um pouco mais aberto. Mas como no mundo, principalmente as pessoas mais conservadoras, dificilmente vão mudar de opinião, eu acredito que ele não chegue a ser igual a cerveja. Tem um monte de propaganda, um monte de concorrência, vão ser na Globo, vou pôr no YouTube, porque as pessoas têm um preconceito, acho que isso vai demorar mais muito tempo para acabar. Eu acho o seguinte, a gente falou que no mundo ele é muito ligado à saúde, né? Então vamos falar, hoje são igual os medicamentos, né? Então assim, sei lá, se no Brasil... começar a ter esse mercado ligado à saúde, vai ficar muito mais na mão dos propagandistas, das farmacêuticas que falam pro médico e o médico te receita, você vai direto na farmácia e tudo mais. Quando a gente vai pra linha de recreação, né, que você fala, pô, hoje eu fico pensando, tem que vir marcas novas, porque eu não imagino nenhuma marca, nenhum player atual falando, não, cara, eu vou ser o cara que pro lado recreativo vou levantar essa bandeira. Então eu imagino assim, pro lado de saúde, farmacêuticas começam a dar o nome delas para isso, né? Agora, falando do lado de recreação, cara, vai ter que ser marcas muito novas. Eu concordo em partes. Eu acho que sim, o boom vai ser de marcas novas, falando especificamente do uso recreativo. Mas, assim, tá aí o mercado de tabaco que tá ano após ano cada vez pior. Já fizeram vários estudos dizendo que maconha faz menos mal do que o próprio tabaco, então de repente é uma mudança natural para esse mercado. Mas aí vou jogar uma outra questão aqui, falando um pouquinho do uso medicinal. Vocês acham que, beleza, assim, o medicinal acho que concordo, é mais aceitável, as pessoas, vamos colocar assim, engolem mais fácil, tudo bem, se o médico receitou, beleza, mas... Vamos usar o exemplo de vocês. Nossos pais, no geral, acho que eles são mais conservadores. Se o médico da sua família falasse para sua mãe, João ou Natália, usa esse remédio aqui que é de maconha, você acha que eles iam ficar de boa? Eles iam tomar no Manice porque tá legalizado? Tomar no Manice, o cara... Eu tô no clima. Não. Acho que... Ou você toma sem comentar. A minha mãe, se ela soubesse, eu tenho certeza que ela não colocaria na boca. Eu acho que tem o medo de... Então, e aí eu acho que vem essa questão da publicidade. E aí eu joguei justamente por isso. É a questão da publicidade. Como que você vai publicizar isso? Porque assim, por um lado, eu concordo com a Natália. Eu acho que vão ter que existir novas marcas e as marcas vão ter que se posicionar. Por outro, eu também concordo com o João. A gente não vai conseguir... fazer sei lá, uma marca de cerveja, não vai ter comercial na Globo, beleza. Mas
E aí que tá, esse limbo aí, esse meio termo, como é que eu faço as pessoas, então, eu tenho que ao mesmo tempo me mostrar e mostrar minha marca, mas eu também não vou fazer uma rede gigantesca, putz, eu vou anunciar só no meu site, talvez seja pouco. É que daí a gente vai entrar um monte de discussão de si. Então, se no Brasil liberasse para tudo, se no Brasil fizesse isso... Não, acho que a gente pode partir do pressuposto que está tudo liberado. Ou pegar os mercados que já existem e a gente trabalhar do mesmo jeito. No Brasil tem perspectiva? Existem projetos de leis? Eu acho que a gente pode voltar a um que é assim, existe hoje no Brasil essa perspectiva? Para os empresários que nos escutam? Eu acho que é uma questão de tempo para legalizar no Brasil. Eu não sei se é 1 ano, 5 anos. Mas existe projeto de lei? Não, existe mais do que projeto de lei. Existe já, se você pegar nos últimos 10 anos, a evolução disso, tanto do entendimento de judiciário quanto legislação. Então, antes, por exemplo, você tinha que o cara que foi pego com um cigarro de maconha estava preso. Hoje, uso recreativo, o uso pessoal, o cara já não vai mais preso. Então, a gente teve uma decisão do STF brasileiro, do Supremo Tribunal Federal, falando, isso não é crime. Então, o uso recreativo, a pessoa já não vai mais na cadeia. Então, assim, a gente tá num caminho, eu acho que para descriminalizar a maconha e, quem sabe, um dia legalizar. São conversas que estão acontecendo, sim. Eu acho que, na minha visão, eu concordo também, é inevitável. Não sei se vai demorar 1 ano ou 20 anos, mas em algum momento isso vai acontecer. Inclusive, já existe uma startup brasileira, na verdade a primeira aceleradora de startup brasileira, que é voltada exclusivamente para o uso, né, de cannabis, famosa maconha medicinal no Brasil. E eles fizeram um estudo com a New Frontier Data, que é uma empresa americana também que já trabalha que tem esse mote de fazer pesquisa sobre o mercado. E eles analisaram o potencial do mercado brasileiro e tal, e falando só de uso medicinal, o mercado brasileiro tem um potencial de girar em quase 5 bilhões de reais por ano. Então, assim, é uma coisa que tá rolando, tá sempre sendo debatida. E, assim, pensa quanto desse dinheiro o próprio governo não ia render. Teve um levantamento recentemente, inclusive, no Canadá, que é uma estimativa para 2018 do mercado girar 8,7 bilhões de dólares. Só no Canadá. E disso, 400 milhões é de imposto. Isso aqui a gente está falando só de venda de maconha. Só venda, não estou falando de acessório, não estou falando de evento, não estou falando de nada ligado, é só a venda de maconha. Então, assim, eu acho que é inevitável o governo até não pensar o quanto que a gente perde com ilegalidade e o quanto que a gente pode ganhar. Então, eu acho que Agora, pensando no cara que vai investir nisso, fudeu, né? Porque se hoje no Brasil o imposto já come solto, você imagina para esses caras que... Mas isso é fácil de resolver, mas antes de entrar nesse assunto, acho que é importante falar que no Brasil já existem empresas de maconha. Então, por exemplo, essa Canopy Growth, que é uma empresa de maconha americana, que tem ações em Toronto e em Nova York, ela tem uma subsidiária brasileira, que é para produção e importação de maconha para uso recreativo. Não, medicinal. Então, a maconha já está no Brasil e já é uma realidade. Então, as empresas já estão chegando. E com relação ao imposto, o cara põe na conta. Então, ele vai falar, beleza, o imposto é 80%, a grama da maconha vai ter que custar X. Então... Então, pensando aí em quem gostaria de investir e tudo mais, modelo de negócio, vocês acham que se tornaria um mercado de luxo? Aqui tô falando Brasil, tá? Vamos lá. Próximos anos, mercado de luxo, como que seria a comercialização disso? Então, pontos de venda, e-commerce, o que vocês acham? Eu acho que, assim, a forma de distribuição, um dos maiores custos de todas essas empresas é distribuição, produção e imposto. Eu acho que o mercado de maconha seria, sim, um mercado um pouco mais luxuoso no início, até porque, se você for comparar com o mercado de cigarro, o maior concorrente da Souza Cruz no Brasil hoje não é uma empresa legalizada, são os cigarros clandestinos. Então, eu acho que a conversa de isso vai acabar com a ilegalidade, eu acho que não. Acho que a ilegalidade vai continuar por causa do preço. Então, se a gente imaginar uma legalização da maconha no Brasil, a gente não vai ter impostos diferentes do cigarro. Vai ser do cigarro para cima. Ou seja, a maconha legalizada vai ser cara no país.
vai ser o Brasil tem um histórico de regulamentação de muita coisa, então vai ser regulamentado. Preço alto significa o quê? O cara que não tem dinheiro e fuma maconha vai continuar comprando da clandestinidade, vai continuar comprando de traficante, vai continuar comprando de produtor não autorizado. Então, o aspecto tributário, o Brasil vai arrecadar mais? Não vai arrecadar mais, mas acho que no primeiro momento isso tende a ser menor. E aí essas empresas vão ganhando mercado e eu acho que esse mercado tende a ter umas regulamentações um pouco mais livres. Por isso que eu acho que no primeiro momento entra para um mercado de classe A, classe B, para depois tentar invadir mercados menores. Eu concordo com o João, acho que no momento inicial, realmente por conta do preço, vão ser só pessoas com um poder aquisitivo um pouquinho melhor, que vão conseguir realmente comprar a sua maconha de qualidade. Mas eu acho que o mercado, o boom realmente no Brasil, ele começa a partir da medicina mesmo. Eu acho que é aí que ele se fortalece, justamente por conta da confiança, até quem é um pouquinho mais conservador talvez esteja mais aberto para uma visão diferente quando se trata, não, é só para o meu remedinho aqui, saúde e tal, tenho muita dor, beleza? Eu acho que aí funciona. E aí acho que formato mesmo vai depender mesmo se... Cara, você vai pro lado da saúde e recreação. Cara, cabe eventos. Eu quero só pro lado da recreação. Pô, se for classe A, e-commerce, aplicativo, tá muito em alta. Eu acho assim, e vai ter que continuar, assim, vai continuar sendo nichado, que é igual o cigarro, né? Eu acho que é muito da empatia que você tem com esse produto, mas não tem jeito. A diferença é que no cigarro, o cigarro quando ele apareceu, vamos dizer assim, como produto, ele era um produto incentivado. Status, né? Era status, era chique fumar, blá, 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 e a maconha vem com uma carga muito negativa, né? Coisa de vagabundo, maconheiro, louco, então, blá, blá, mas blá. não... Você não acha que a tendência de melhora desse estereótipo da maconha, porque pior do que ela já não dá pra ficar? Sim, não, eu concordo que melhora o estereótipo, com certeza, e a tendência é melhorar cada vez mais. Eu só tô dizendo que assim, a entrada fazendo uma comparação entre o tabaco, né, e a maconha, a entrada da maconha tem muito mais resistência por conta da carga negativa, entendeu? Só isso que eu tô dizendo. Ou senão, ela vem com um tom positivo, porque assim... Cara, as doenças do século estão totalmente ligadas à ansiedade e uma série de coisas e que a maconha, por mais que tenha o tom negativo, eu acho que isso é uma cultura muito mais das pessoas mais velhas ou de alguém que teve um problema com usuário de drogas e tudo mais, mas é algo que te relaxa. Dentre as drogas, ela é que tem a imagem mais positiva. Então, uma coisa que te relaxa, te deixa zen, dá vontade de rir. Então, acho que assim, vindo nesse mundo também de... ansiedade, uma série de coisas, acho que na verdade ela vem também com um tom positivo, viu? Vocês consideram ansiosa, Nath? Eu ansiosa? Imagina, quase nada. Não, repete que eu não ouvi. Eu entendo, mas desculpa assim, mas eu discordo. Quem é conservador e não quer maconha, ela pode agregar o que for, ela relaxa, beleza, mas ele não vai querer, isso que eu tô dizendo. Tipo, você está colocando, por um lado, de quem já é favorável, quem já tem a cabeça aberta para usar. O que ela traz de bom ou não interessa muito para quem é muito conservador, entendeu? Tipo, depende. Mas o cigarro hoje, mesmo sendo sabido que não traz benefício nenhum, é produzido 5 trilhões de unidades de cigarro no mundo. A maconha, ainda que tenha um mercado meio a meio medicinal, meio recreativo, então acho que tem um mercado a ser atingido gigantesco. Vide as empresas que estão surgindo e esse mercado crescendo a cada dia. Não, e estamos falando tudo isso e a gente acabou meio que se concentrando e falando muito da venda da maconha por si só, seja uso recreativo ou medicinal. Mas não vamos esquecer que o mercado como um todo tem uma série de outros itens. Então a gente pode ter uma série de acessórios para o uso da própria maconha, mas também tem, sei lá, imagina quantos coffee shops ou ambientes para fumar ou para comer ou para seja lá o que for podem ser criados. Existe uma gama de eventos gigantescos. A gente está vendo o mercado de eventos crescendo pra caramba agora, especialmente com essas Comic Cons vindo pro Brasil. Agora acabou de ter recentemente a Game XP também. A gente viu que pipocando uns 3 ou 4 tipos de feiras de videogames, enfim, então tem um monte de evento.
alguém vai precisar cultivar isso, então material para cultivo, enfim, a gente tem uma série de outros itens, né? E até estudo na área da maconha. Se você for pensar hoje, como ela é muito uma produção muito amadora, você tem pouca pesquisa de pesticida, melhorar a produção, como melhorar onde você tem que plantar, trazer emprego no campo. Tem uma série de fatores que você tem que... uma série de segmentos ao redor da produção de maconha que podem crescer junto, né? E eu tinha falado anteriormente lá dos 8,7 bilhões que o Canadá espera de receita com o mercado da maconha, e esse número aumenta para 22,6 bilhões se a gente agregar esse, vamos chamar de mercado auxiliar, né, que são acessórios, tudo isso que a gente estava falando, coffee shops, eventos. Eu vi até que tem um aplicativo lá, tipo o iFood da maconha, você pede por um delivery. Mas o Rappi com certeza entregaria. Com certeza, é verdade. Então é isso aí, se você não, se você gostou do mercado, se interessou, mas não quer produzir ou vender contra seus princípios, tem outras maneiras de ganhar dinheiro com isso também. Eu vi um caso de um cara que ele mora numa comunidade, numa favela, e ele vende só... A gente sabe que a realidade as pessoas fumam. E ele vende só artigos para maconha. Então o cara só comercializa seda. Já tem empresa brasileira, inclusive, disso, que apesar de não ser legal, eles vendem para cigarros de para e tudo eles mais. Eles vendem para sim, os fins que podem ser lícitos, mas isso é uma realidade. Gente, grandes números, boas promessas. E é isso, acho que concordamos aqui. Inclusive, se você quiser investir nesse mercado, saiba que você pode investir nas empresas de fora, que não é um problema legal isso, tá? Ainda que você seja brasileiro e no Brasil não seja permitido, se a sede da empresa onde você está investido é legal, você está legal. Então fica a dica aí. E toma muito cuidado para investir, porque quando você vai investir não basta ser porque é cool. Assim, essa, por exemplo, essa empresa que a gente mencionou algumas vezes aqui, essa Canopy, é uma empresa que está crescendo, tem uma perspectiva de crescimento muito grande, mas hoje ela não é uma empresa lucrativa. Então ela dá prejuízo porque os custos operacionais dela são muito grandes. Então tem muito custo com lobby, muito custo com distribuição, porque nem todo mundo quer distribuir maconha, quer levar do Colorado, do norte para o sul, então ela tem um custo muito alto ainda. Então, assim, saiba onde você está investindo antes de simplesmente, é legal, maconha, deixa eu colocar meu dinheiro. Então, analisa bem a empresa que você está querendo investir. Então é isso aí, mas antes, João, o que as pessoas precisam fazer agora? Ouvir o programa, compartilhar o link e indicar para os amigos. É isso aí. Não esqueça de dar 5 estrelinhas ou rating máximo da onde você estiver ouvindo, iTunes, Spotify ou seu agregador favorito de podcasts. Gente, então é isso. Programa fechando. Até o próximo episódio e tchau! Business! 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 O podcast que fala o que você precisa saber.